muito boa noite, a paz do Senhor. Já estamos novamente aqui para seguir com a nossa leitura de Isaías capítulo 12 até o capítulo 22. Hoje vamos a seguir com estes capítulos, estes 11 capítulos que nós já estamos lendo, começamos a ler desde o dia de ontem. Então vamos logo a pôr a passagem de hoje na tela, para que vocês possam também seguir vendo seguindo a leitura, né? Vendo na tela a passagem de hoje. Bom, então vamos logo. Espera um minutinho somente que estou tendo um pouco de problema. Tá, então já vamos lá. Bom, aí estamos. Já estamos com a passagem na tela. E a palavra do Senhor diz assim, em Isaías capítulo 12, e dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação, e direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Capítulo 13. Peso da Babilônia que viu Isaías, filho de Amós. Alçai uma bandeira sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles e acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos príncipes. Eu dei ordens aos meus santificados, assim já chamei os meus valentes para a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante a de um grande povo, a voz do rebuliço de reinos e de nações já congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. Uivai, porque o dia do Senhor está perto, vendo Todo-Poderoso como assolação. Pelo que todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. E assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher parturiente, cada um se espantará do seu próximo, o seu rosto será rosto flamejante. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela, porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Pelo que farei estremecer os céus e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. E cada um será como a corça que foge e como a ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for achado será traspassado, e todo o que for apanhado cairá à espada. E suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos, as suas casas serão saqueadas, e a mulher de cada um violada. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão ouro. E os seus arcos despedaçarão os jovens, e não se compadecerão do fruto do ventre.
O seu olho não poupará os filhos, e Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada nem reedificada de geração em geração, nem um árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras dos desertos repousarão ali, e a sua casa se encherá de horríveis animais. E ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali. E as feras que uivam gritarão umas às outras nos seus palácios vazios, como também os chacais nos seus palácios de prazer, pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Capítulo 14. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá a Israel, e o porá na sua própria terra, e ajuntar Sião com eles. Com ele os estranhos, e se achegarão à casa de Jacó. E os povos os receberão e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas na terra do Senhor. E cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão os seus opressores. E acontecerá que no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso do teu trabalho e do teu tremor e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás este dito contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feria os povos com furor, com praga incessante, o que com ira dominava as nações, agora é perseguido sem que alguém o possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra, exclamam com júbilo. Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez levantar do seu trono a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes, e os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles? Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa. Mas tu és lançado da tua sepultura, como um renovo abominável, como uma veste de mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como corpo morto e pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades. Porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e desarraigarei da Babilônia o nome, e os resíduos, e o filho, e o neto, diz o Senhor, e reduzi-la-ei a possessão de corujas e as lagoas de águas, e varrei-la-ei com vassoura de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará.
Quebrantarei a Assíria na minha terra e nas minhas montanhas a pisarei para que o seu jugo se aparte deles e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda essa terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos determinou, quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está, quem, pois, a fará voltar atrás? No ano em que morreu o rei Acaz, houve este peso: não te alegres, toda a Filístia, por ser quebrada a vara que te feria, porque da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente ardente e voadora. E os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros, mas farei morrer de fome a tua raiz, e serão destruídos os teus resíduos. Uiva, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filístia, estás toda derretida, porque do norte vem uma fumaça e ninguém ficará solitário no tempo determinado. Que se responderá, pois, aos mensageiros do povo? Que o Senhor fundou a Sião para que os opressos do seu povo nela encontrem abrigo. Capítulo 15. Peso de Moabe. Certamente em uma noite foi destruída Ar e de Moabe e foi desfeita. Certamente em uma noite foi destruída Kir de Moabe e foi desfeita. Vai subindo a Bagite e a Dibon e aos lugares altos a chorar. Por Nebo e por Bedeba, Moabe uivará. Todas as cabeças ficarão calvas e toda a barba será rapada. Cingiram-se de panos de saco nas suas ruas, nos seus terraços e nas suas praças. Todos andam uivando e choram abundantemente. Assim Esbom como Eliale anda gritando. Até Jaza se ouve a sua voz. Por isso os armados de Moabe clamam. A sua alma treme dentro deles. O meu coração clama por causa de Moabe. Fugiram os seus nobres para Zoar, como a novilha de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Luite, porque no caminho de Oronaim levantam um lastimoso pranto, porque as águas de Ninrim serão pura assolação, porque se secou o feno, definhou a erva e não há verdura alguma, pelo que a abundância que ajuntaram e o que guardaram, ao ribeiro dos salgueiros o levarão. Porque o pranto rodeará os limites de Moabe, até Eglaim chegará o seu clamor, e ainda até Beer-Elim chegará o seu rugido, porquanto as águas de Dimon estão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais a Dimon, leões contra aqueles que escaparem de Moabe e contra as relíquias da terra. Capítulo 16. Enviai o cordeiro ao dominador da terra desde Sela, no deserto, até ao monte da filha de Sião. Do outro modo, sucederá que serão as filhas de Moabe junto aos vales de Arnon, como o pássaro vagueante, lançado fora do ninho. Toma conselho, executa o juízo e põe a tua sombra no pino do meio-dia, como à noite. Esconde os desterrados e não descubras os vagueantes. Habitem entre ti os meus desterrados, ó Moabe, serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor, porque o homem violento terá fim, a destruição é desfeita e os opressores são consumidos sobre a terra, porque um trono se firmará em benignidade e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará em verdade um que julgue e busque o juízo e se apresse a fazer justiça. Ouvimos da soberba de Moabe, a soberbíssima e da sua altivez e da sua soberba e do seu furor, a sua jactância é vã. Portanto, Moabe uivará por Moabe, todos uivarão, gemereis pelos fundamentos de Kir-Aresete, pois já estão abalados, porque os campos de Esbom e a vinha de Sibma enfraqueceram, e os senhores das nações talaram as suas melhores plantas, vão chegando a Jazer, andam vagueando pelo deserto, os seus ramos se estenderam e já passaram além do mar, pelo que plantearei com o pranto de Jazer, a vinha de Sibma regar-te-ei
Ei, com as minhas lágrimas, ó Esbom e Eleale, porque o júbilo dos teus frutos de verão e da tua cega desapareceu, e fugiu o folguedo e a alegria do campo fértil, e já nas vinhas se não canta, nem há júbilo algum, já o pisador não pisará as uvas nos lagares. Eu fiz cessar o júbilo, pelo que minhas entranhas soam por Moabe como harpa, e o meu interior por Kir Eres. E será que quando Moabe se apresentar, quando se cansar nos altos e entrar no seu santuário a orar, nada alcançará. Esta é a palavra que o Senhor falou no passado contra Moabe, mas agora falou o Senhor dizendo, em 3 anos, tais quais os anos de assalariados, será envelhecida a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o resíduo será pouco, pequeno e impotente. Capítulo 17. Peso de Damasco. Eis que Damasco será tirada e já não será cidade, mas um montão de ruínas. A cidade de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos, que se deitarão sem haver quem os espante. E a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco, e o resíduo da Síria serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. E será diminuída naquele dia a glória de Jacó, e a gordura da sua carne desaparecerá, porque será como o segador que colhe o trigo, e com o seu braço cega as espigas, e será também como o que colhe espigas no vale dos Refaíns. Mas ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor Deus de Israel. Naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel. E não atentará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para os que fizeram seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens do sol. Naquele dia serão as suas cidades fortes como os lugares abandonados no bosque ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados ante os filhos de Israel, e haverá assolação. Porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza, pelo que bem plantarás plantas formosas e as cercarás de sarmentos estranhos. No dia em que as plantares, as cercarás, e pela manhã farás que a tua semente brote, mas a colheita voará no dia da tribulação e das dores insofríveis. Ai da multidão dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Bem rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas ele repreendê-las-á, e fugirão para longe, e serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento, e como a bola diante do tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça, eles não serão. Esta é a parte daqueles que nos despojam, e a sorte daqueles que nos saqueiam. Capítulo 18. Ai da terra que ensombra com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de junco sobre as águas, dizendo: Ide, mensageiros velozes, e uma nação alta e polida, a uma nação alta e polida, a um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem. Vós todos os habitantes do mundo, e vós os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, o vereis, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Porque assim me disse o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Porque antes da cega, quando já o renovo está perfeito e as uvas verdes amadurecem, então podará os sarmentos e tirará os ramos e os cortará. Eles serão deixados juntos às aves dos montes e aos animais da terra, e sobre eles veranearão as aves da rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Naquele tempo trará um presente ao Senhor dos Exércitos, um povo alto e polido, e um povo terrível desde o seu princípio, uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte de Sião.
Capítulo 19. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira e virá ao Egito. E os ídolos do Egito serão movidos perante a sua face, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. E o espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles. Eu destruirei o seu conselho, e eles consultarão os seus ídolos, e encantadores, e adivinhos, e mágicos. E entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos exércitos. E faltarão as águas do mar, e o rio se esgotará e secará. Também os rios apodrecerão, e se esgotarão e secarão os canais do Egito. As canas e os juncos se murcharão, a relva que está junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios. E tudo o que foi semeado junto ao rio se secarão, e serão arrancados, e não subsistirão. E os pescadores gemerão e suspirarão todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem rede sobre as águas desfalecerão. E envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino, e os que tecem pano branco. E os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza na alma. Na verdade, loucos são os príncipes de Zoan. O conselho dos sábios conselheiros de Faraó se embruteceu. Como, pois, a Faraó direis: sou filho de sábios, filho de antigos reis? Onde estão agora os teus sábios? Anunciem-te agora ou informem-te do que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornarão os príncipes de Zoan, e enganados estão os príncipes de Nof. Eles farão errar o Egito, eles que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio deles um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito com toda a sua obra, como o bêbado quando se revolve no seu vômito, e não aproveitará ao Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, ou o ramo, ou o junco. Naquele tempo os egípcios serão como mulheres e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, porque ela se há de mover contra eles, e a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, do que determinou contra eles. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos, e uma se chamará Cidade da Destruição. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e um monumento se erigirá ao Senhor na sua fronteira, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um redentor e protetor que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor aos egípcios, e os curará. Converter-se-ão ao Senhor, e ele mover-se-á às suas orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, Israel, minha herança. Capítulo 20. No ano em que veio Tartã a Asdod, enviando o Sargão, rei da Síria, e guerreou contra Asdod e a tomou, falou o Senhor pelo mesmo tempo pelo ministério de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta o cilício de teus lombos e descalça os sapatos dos teus pés. E assim o fez, indo nu e descalço.
Então disse o Senhor: assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal de prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito, e assombrar-se-ão e envergonhar-se-ão por causa dos etíopes, a sua esperança, e dos egípcios a sua glória. Então dirão os moradores desta ilha naquele dia: vede que tal é a nossa esperança, aquilo que buscamos por socorro, para nos livrarmos da face do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Capítulo 21. Peso do deserto do mar. Como os tufões de vento do sul que tudo assolam, ele virá do deserto, da terra horrível. A visão dura se me manifesta. O pérfido trata perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, sitia, ó medo, que já fiz cessar todo o seu gemido. Pelo que os meus lombos estão cheios de grande enfermidade, angústias se apoderam de mim como as angústias que dá à luz. Estou tão atribulado que não posso ouvir, e tão desfalecido que não posso ver. O meu coração está anelante, e o horror apavora-me, e o crepúsculo que desejava se me tornou em tremores. Eles põem a mesa, estão de atalaia, comem e bebem. Levantai-vos, príncipes, e untai o escudo, porque assim me disse o Senhor: vai, põe uma sentinela, e ela te diga o que vir. E quando vir um bando com cavaleiros a par, um bando de jumentos e um bando de camelos, ela que escute atentamente com grande cuidado. E clamou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé continuamente de dia, e de guarda me ponho noites inteiras. E eis agora vem um bando de homens e cavaleiros aos pares. Então respondeu e disse: caída é Babilônia, caída é. E todas as imagens de escultura dos seus deuses se quebraram contra a terra. A malhada minha e trigo da minha eira. O que ouve do Senhor dos exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Peso de Dumá, gritam-me de Seir: guarda, que ouve de noite? Guarda, que ouve de noite? E disse o guarda: vem amanhã e também à noite. E se quereis perguntar, perguntai. Voltai, vinde. Peso contra a Arábia. Nos bosques da Arábia passareis a noite, ó viandantes dedanitas. Saí com água ao encontro dos sedentos, os moradores da terra e de Tema. Encontraram os que fugiam com seu pão, porque fogem diante das espadas, diante da espada nua, e diante do arco armado, e diante do peso da guerra. Porque assim me disse o Senhor: dentro de um ano, tal como os anos de assalariados, toda a glória de Quedar desaparecerá, e os restantes dos números dos flecheiros, os valentes dos filhos de Quedar, serão diminuídos, porque assim o disse o Senhor, Deus de Israel. Capítulo 22. Peso do vale da visão. Que tens agora para que assim totalmente subisses aos telhados, cidade cheia de aclamações, cidade turbulenta, cidade que salta de alegria? Os teus mortos não são mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os teus príncipes juntamente fugiram, foram ligados pelos arqueiros. Todos os que em ti se acharam foram amarrados juntamente e fugiram para longe. Portanto, digo: desviai de mim a vista, e chorarei amargamente. Não vos canseis mais de consolar-me pela destruição da filha do meu povo, porque dia de alvoroço e de vexame e de confusão é este da parte do Senhor Jeová dos exércitos no vale da visão, um derribar de muros e um clamor até as montanhas. Porque Elão tomou a aljava com carros de homens e cavaleiros, e Kir descobre os escudos. E será que os teus mais formosos vales se encherão de carros, e os cavaleiros se porão em ordem às portas? E se tirará a cobertura de Judá, e naquele dia olharás para as armas da casa do bosque, e vereis as brechas da cidade de Davi, porquanto são muitas, e ajuntareis as águas do viveiro inferior.
Também contareis as casas de Jerusalém e derribareis as casas para fortalecer os muros. Fizestes também um reservatório entre os dois muros para as águas do viveiro velho, mas não olhastes para cima para o que tinha feito, nem considerastes o que o formou desde a antiguidade. E o Senhor dos Exércitos, vos convidará naquele dia ao choro e ao pranto, e ao rapar da cabeça e ao cingidouro do silício. Mas eis aqui gozo e alegria, matam-se vacas e degolam-se ovelhas, come-se carne e bebe-se vinho, e diz-se, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos se declarou aos meus ouvidos, dizendo, certamente esta maldade não será expiada até que morrais, diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Assim diz o Senhor Jeová dos Exércitos, anda, vai ter com este tesoureiro, com Sebna, o mordomo, e diz-lhe, que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui, para que cavasses aqui uma sepultura, cavando em lugar alto a sua sepultura, cinzelando na rocha uma morada para si mesmo? Eis que o Senhor te arrojará violentamente, como um homem forte, de todo te envolverá. Certamente te fará rolar, como se faz rolar uma bola em terra larga e espaçosa. Ali morrerás e ali acabarão os carros da tua glória, o opróbrio da casa do teu Senhor, e demitir-te-ei do teu ofício e te arrancarei do teu assento. E será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, e revesti-lo-ei da tua túnica, e esforçá-lo-ei com o teu talabarte. Entregarei nas suas mãos o teu domínio, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como a um prego em um lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. E dele penderá toda a glória da casa de seu pai, os renovos e os descendentes, todos os vasos menores, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego pregado em um lugar firme será tirado, será arrancado e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Palavra do Senhor. Amém. Hoje, então, temos chegado até o capítulo 22 e amanhã vamos a seguir com os capítulos 23 até o 33. E como nós temos visto, o Senhor é aquele que tira os pregos que estão firmemente pregados, né? Por mais que pareça estar firme, se o Senhor quer tirar, Ele vai tirar. E por mais que pareça uma nação invencível, algum dia, quando o Senhor ele optar para deixar essa nação, simplesmente ele vai fazer que essa nação seja destruída. E, novamente, ele vai restabelecer o trono do seu povo, né? E ele vai fazer que esse trono seja contínuo, seja eterno. Então, nós estamos vendo que realmente é o Senhor quem vai fazer a sua obra, né? Que vai fazer permanecer esse reino de Deus pela eternidade. E nós então temos que seguir gozando-nos destas palavras de Isaías, porque nós estamos vendo que além do pecado de Israel, além do pecado de Judá, Deus é aquele, Deus que é Jeová dos Exércitos, né? O Deus dos Exércitos de Israel. Então nós temos que saber de que Ele é aquele que tem no seu coração o desejo de poder salvar a sua nação, salvar a seu povo. Então, se sabemos que Ele quer salvar a seu povo, de todo jeito, de toda maneira, Ele vai fazer. Nós não temos que preocuparmos do tempo, né, e da forma, porque é o Senhor quem vai pelejar, Ele vai levantar nações, Ele vai fazer que nações contra nações pelejem, não estejam brigando. Para quê? Para que o povo de Deus possa novamente levantar-se.
Hoje nós estamos enfrentando uma situação bastante difícil, né, por causa da guerra que está havendo em Rússia e Ucrânia. Também está atingindo a economia de muitos países. Até Brasil também nós estamos vendo que um incremento, né, dos valores das alças, nos valores tanto da comida como também da gasolina e muitas outras coisas que estão acontecendo. No dia a dia vai acontecer, as coisas podem piorar, mas nós temos que seguir confiando que o Senhor é nosso galardão e que o Senhor é aquele que vai nos afirmar nesse trono de Cristo Jesus. Sim? Então vamos fazer uma oração para terminar a sessão de hoje e amanhã vamos estar de volta novamente para poder seguir com a nossa leitura de Isaías capítulo 23 até o 33. Vamos aí então encerrar logo com uma oração. Senhor, muito obrigado, Senhor, por darmos força de poder seguir com esta leitura. E sabemos, Senhor, que, Senhor, nós nada podemos fazer, mas quando Tu está conosco, Senhor, tudo é possível. Senhor, por mais que, Senhor, todos os nossos inimigos, a situação pareça como se fosse um prego bem pregado, firmemente pregado, Senhor, em nossos olhos, na nossa força, não temos, Senhor, uma maneira de tirar esse prego, mas Senhor, quando você para você apraz, Senhor, no teu coração em tirar esse prego, Senhor, sabemos de que não há nada impossível para Ti. Por isso, Senhor, faça que nós possamos olhar somente a Ti, Senhor, olhar somente àquele que nos tem chamado, Senhor, e que, Senhor, em todo tempo possamos confiar plenamente, usar a nossa fé naquilo, Senhor, que Tu nos estás dizendo e possamos, por fé, Senhor, obedecer-te a Ti, Senhor. Deixamos este tempo, Senhor, em Tuas mãos, a nossa vida em Tuas mãos, além de que hoje em dia muitas coisas estão, Senhor, sendo mudadas, Senhor, e as coisas estão piorando, Senhor. Mesmo assim, Senhor, faz que nós possamos seguir confiando em Ti, Senhor, e pondo nossos olhos, Senhor, somente em Ti, fixar nossos olhos somente em Jesus Cristo, Senhor, o consumador da nossa fé, Senhor. Senhor, por isso, deixamos este momento, esta noite, nosso coração em Tuas mãos, para que somente o Teu nome seja glorificado através da nossa vida. Senhor, muito obrigado por tudo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém. Amém. Bom, amados, que tenham uma ótima noite e possam descansar bem, para que amanhã possamos começar um novo dia com o Senhor. Vamos estar reunindo-nos novamente, encontrando-nos novamente através deste canal e desejando que cada pessoa também possa estar convidando a outros para que possam seguirmos nesta leitura, né? A leitura da Bíblia. Que tenham uma ótima noite e uma noite muito abençoada dentro da graça, da misericórdia, do cuidado e da proteção do nosso Senhor Jesus Cristo. Até amanhã. Tchau.